Então, a Sofia vai gerar o demiurgo, que vai ser chamado de Yaldabaoth, ou Samael, que significa Deus dos cegos. Ele é a ignorância cega, ele é a força que desagrega o divino, que quebra com o divino, que rompe o plano divino. E por isso ele é falho, por isso ele é metade. E aí, quando a Sofia vê, é um mito, tá? A gente tem que entender isso intuitivamente. Isso. Quando a Sofia percebe o que aconteceu e ela fala, gerei um negócio que não deu certo, ela sente vergonha. A sabedoria comete um erro no mito. E aí ela joga ele para baixo de um limite em que separa o divino do sensível. Platão trabalha muito com esses dois mundos, tá? É uma ideia platônica. E ela joga ele abaixo e tenta esconder ele numa nuvem. E aí a confusão está feita. Ele tem essa forma de uma serpente com cara de leão, e aí a gente vai ter essa noção de um mundo acima e um mundo abaixo. Portanto, o Deus criador do mundo e da matéria não é o divino, mas esse demiurgo, esse Deus pela metade, que é a matéria cega, que é a ignorância que desagrega e rompe com o divino em nós. O que esse demiurgo vai fazer? Em alguns textos, ele nem é malvado, ele é só ignorante, assim, ele é burrinho. Ele não sabe que existe nada além dele. Porque toda a processão dos seres celestes, daqueles 12, 11, quando eles são gerados, eles olham para cima e louvam e louvam o espírito invisível, e agradecem a pronoia. Mas ele não. Ele foi jogado para baixo, ele só sabe olhar para baixo, ele não sabe olhar para cima. Então ele pensa, olha, tenho poder, vou fazer alguma coisa com isso. E ele decide criar deuses para ele mesmo. Ele cria regentes, ele cria ajudantes, auxiliares, que vão ser os 12 arcontes, ou os 12 regentes. E eles vão ser representados aqui nessa imagem pelos planetas, por essas camadas, que vão separar o nosso mundo, que é o centro desse círculo de baixo, do mundo divino. A gente precisa passar por todos eles, como uma escada, para conseguir se libertar, chegar no chefão, que é o demiurgo, romper com a ignorância que ele imprime em nós, porque ele é a força da ignorância, e aí a gente consegue acessar o mundo divino. Só para ilustrar, eu não vou passar por todos aqui, o demiurgo vai criar esses 12 regentes, que são cópia dos 12 de cima. Então, quando vocês lerem Pis Sofia, vocês vão ler sobre os 24 eons. São 12 acima e 12 abaixo. Abaixo de quem? Do demiurgo. Esses 12 de baixo são cópia dos divinos, porque mesmo ele sendo ignorante da sua origem, ele tem impresso no poder dele, na luz dele, que é um poder de criação, ele tem algo que vem do divino, ele tem algo que veio da sua mãe, da Sofia. Então, ele é capaz de criar. Então, ele cria esses seres que têm esses nomes, Atote, Armas, e Abel, Adonai. Os Caim e Abel está aqui, mas não é o Caim e Abel de Adão e Eva. Tem relações com os planetas, ó, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, etc. Eles têm caras, esses arcontes, esses regentes, cara de ovelha, cara de hiena, cara de dragão, cara de macaco. É bem engraçado o texto, dá para ver que ele está trabalhando com forças mágicas. Eles representam um vício. Então, cada um desses degraus que a gente precisa vencer, desses portais que a gente precisa transpor numa ascensão espiritual, numa libertação, a gente precisa vencer o vício correspondente desse demiurgo e despertar a virtude correspondente. Então, eles são a força do engano, da injustiça, da raiva, do orgulho, da luxúria, da ganância e da inconstância. Mas ele também recebeu um poder de verdade. O Yaldabaoth, que é o nome dessa serpente com cara de leão, ele possui um poder que ele recebeu de Sofia, pela metade, mas recebeu. Então, ele doa esse poder para a sua criação. E aí ele chama eles de bondade, providência, divindade, senhorio, reinado, zelo e compreensão. Não sei como está lá no original em grego. E eles também vão reger sobre o corpo humano. É um texto mágico aqui, gente. Ele vai desde a camada mais interna até a camada mais externa. Ossos, tendão, carne, medula, sangue, pele e pelo. Essas são as forças criadoras da matéria, forças criadoras da humanidade.
e que regem sobre nós, nossa psique e nosso corpo. Então, Yodavó criou os poderes para os regentes, mas não compartilhou com eles, ele não deu para esses arcontes o poder da sua mãe, ele ficou para ele. Ele só criou e jogou um poder para eles, mas o poder que ele pega de Sofia, ele não deu. E aí é que é o grande drama gnóstico que o apócrifo de João vai mostrar é essa luta, esse embate entre a luz e as trevas. É um embate constante. O gnóstico, ele não é alguém que precisa se arrepender e ser salvo. Ele é alguém que precisa lutar e se libertar contra as forças das trevas. Ele está num ato heróico contra a ignorância. Então, Yodavó organiza tudo de acordo com o modelo divino. Ele faz uma cópia, lembra? O que está em cima é como o que está embaixo? E aí ele copia tudo, copia os eons celestes, aqueles 12 divinos, e produz um molde para o cosmos. O cosmos é um reflexo do mundo superior, só que é um reflexo onde luz e trevas se mesclam. No pleroma só há luz. Essa é a grande diferença também. E aí, quando ele cria esse molde para o mundo, a Sofia, a mãe dele, que é o último eon, o 12º lá de cima, ela vê o que ele está fazendo e se agita. E começa a se mover de um lado para o outro. Lembram lá no Gênesis? O Espírito de Deus movia-se por sobre as águas de um lado para o outro. É a Sofia aqui no Apócrifo de João. Quando ela vê que tudo isso está acontecendo, ela fica agitada, ela começa a se mover, porque ela se torna consciente da sua deficiência. Ela se torna consciente do que está acontecendo, que a luz está se mesclando com as trevas. E aí ela se arrepende. E é envolvida na escuridão da ignorância pelo esquecimento. Aqui é o princípio da queda de Sofia. Envergonhada, ela não ousa retornar ao pleroma. Então, ela perde o seu posto lá naquela bola amarela junto com Cristo. Ela cai. Quando a mãe, que é a Sofia, percebe que a vestimenta das trevas era imperfeita, ela se arrepende, derrama lágrimas. E aí tem todos os arrependimentos e os hinos de arrependimento de Sofia em Pis Sofia. Todo o pleroma escuta a prece do seu arrependimento. E aí o Espírito invisível derrama sobre ela um pouco da plenitude do todo. O Espírito invisível é a número 2, a pronoia, o útero, a mãe e pai. Seu consorte não veio diretamente a ela, mas veio através do pleroma. O Cristo atravessa o pleroma para vir até Sofia, para que possa restaurar o que faltava nela. E aí ela foi levada para cima, não para o seu próprio eon, de onde ela caiu, mas foi colocada numa posição logo acima de seu filho, e deveria permanecer no 9º céu até ser corrigida a sua deficiência. Então aqui eu gostei muito dessa imagem, porque tem a humanidade, tem as camadas dos arcontes, tem aqui uma serpente, né, que é o Ouroboros, mas a gente pode lembrar que o Yodavó também é uma serpente, e logo aqui em cima temos uma mulher com um halo de sabedoria, que vem de um raio de luz que está lá em cima, que é a bola amarela do Cristo. Conseguem? Vamos fazer exercício, eu sei que é muita coisa. Mas é interessante a gente perceber que ela é colocada no 9º céu. E a gente vê essa linguagem nas cartas de Paulo. E no Apocalipse de Paulo, quando ele tem uma experiência mística de ascensão pelos céus. O 7º céu, o 8º céu, o 9º céu. Se o 9º céu é o céu da sabedoria, e é ela que está logo acima do seu filho, que é a ignorância, então ela é a chave para a gente vencer a ignorância, para poder voltar para o pleroma junto com ela. A gente tem que levar ela, só que ela está em nós. E aí o que acontece? O Yodavó continua ignorante, ele continua bobão, e ele se declara o único Deus, ele é a arrogância, ele é o ego, ele fala, eu sou Deus e não há nenhum Deus além de mim. E quando ele declara isso, porque ele criou seus arcontes, ele criou o mundo, ele estava se sentindo poderosão. E aí ele diz, eu sou Deus, e eu sou um Deus ciumento. Olha aqui a menção ao Deus do Velho Testamento. Quando ele diz isso, uma voz veio do exaltado céu. O homem existe, assim como o filho do homem. E era a voz de quem? Da pronoia, a número 2, lá na Trindade, lá. A mãe e pai, o espírito invisível, o primeiro homem. Ela é todas essas coisas ao mesmo tempo, é aquele poder pleno de si mesmo.
E aí, a pronoia revela-se a si mesma em forma humana. Quando ela faz isso, todo o Eon, né, toda a região do arconte-chefe, do demiurgo balança, as bases do abismo tremem, e no fundo das águas que estão acima da matéria, ou seja, tem águas que dividem o divino do sensível, o imanifesto do manifesto. Nessas águas é iluminada e surge a imagem do homem, que se revela. Pela luz, os arcontes viram a imagem refletida, e Aldabaoth chama eles, fala, vamos, chama para copiar, vamos copiar essa criatura aqui que está muito bonita. Por isso o homem foi feito à imagem e semelhança. Do demiurgo? Não, do homem divino, que é a divina pronoia. E aí diz o texto, criemos um homem de acordo com a imagem de Deus e de acordo com nossa própria imagem, para que essa imagem possa se tornar uma luz para nós. E aí, cada arconte, cada regente, cada autoridade contribui para uma característica física, no total de 7 características. Lembram lá da tabela que tem ossos, medula, pelo, cabelos? Eles vão contribuindo para a formação da matéria da humanidade. E aí, o texto tem muitos detalhes, eu trouxe aqui só um resuminho curto mesmo, porque o texto tem umas 30 páginas. Mas o que acontece? Essas autoridades chamam anjos, agora já apareceu anjos e outros poderes, a coisa vai se multiplicando. A multitude de anjos recebe dos poderes 7 substâncias físicas e moldam todo o corpo com seus membros e órgãos, e cada anjo comanda uma parte do corpo. Isso é bem daqueles textos daquela época, né? 5 comandam os sentidos, a percepção, a imaginação e os acordos de vida e os impulsos de ação. Parece aquelas listas, assim, tato, contato, vontade, compreensão, tem as listinhas também aqui nos gnósticos. O calor, o frio, a umidade e a secura são a fonte dos daimones, que são os poderes que regem a matéria e o corpo. E a mãe de todos eles é a matéria. Aqui é a matéria cega. E essas forças que regem a formação do nosso corpo vão ser 4. O prazer, o desejo, o luto e o medo. 2 são de apego e 2 são de aversão. E cada um desses vai representar dentro de nós todos esses vícios, né? A crueldade, a vaidade, a raiva, a dor, a inveja, a vergonha. Não vou ler todos aqui, só para vocês saberem que isso existe. Ou seja, quando vai sendo formado esses poderes com a força da ignorância e da matéria cega, eles vão formando vícios em nós. Só que todos eles são como virtudes também. São virtudes e vícios. Quando a gente consegue vencer o vício e descobrir a virtude, a gente é capaz de transcender essa força. Isso fica bem claro no texto. A intuição sobre a sua real natureza se dá na parte superior da alma. Ou seja, há uma parte superior em nossa alma que é capaz de vencer esses vícios. E essa parte superior habita no estado de não excitação dos sentidos. Estado de não excitação dos sentidos. Parece um texto de yoga, né? Todos os anjos e daimones, os poderes, trabalharam juntos até que finalizaram o corpo físico, mas por muito tempo a sua criação permaneceu inerte. Essa imagem aqui é do William Blake. Ele fez várias imagens retratando o Gênesis. E isso tudo acontecendo e a Sofia vendo. Então a Sofia viu que o seu filho, Aldabaoth, o demiurgo, estava fazendo tudo isso e quis retomar o seu poder. Ela perdeu o seu poder para ele, quando ela o gerou. E aí ela pede ajuda. A Sofia pede ajuda para quem? Para a mãe e pai, que é a segunda aqui da Trindade Gnóstica, a pronoia, né? Então, a Sofia lá embaixo, nos limites do mundo espiritual, dividindo com o físico e psíquico, ela olha para cima e pede ajuda, porque ela vê o que está acontecendo. E aí, a mãe e pai, que é a Barbelô aqui, faz o Aldabaoth soprar dentro da criatura. Lembra daquela passagem que o Deus sopra no rosto de Adão? Aqui para os gnósticos, é um pouquinho diferente. O demiurgo, quando ele sopra dentro da criatura, ele sopra sem querer, porque ele é influenciado secretamente pelos poderes de luz que estão tentando corrigir o que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo tem um caráter muito negativo ainda.
E aí eles falam, a gente precisa jogar um pouco de luz nisso. E quando ele sopra para dentro da criatura, ele coloca na criatura o poder de Sofia. Aquele mesmo poder que ele não deu para os arcontes, aquele mesmo poder que ele não deu para os seus auxiliares. Então, é o poder mais importante que ele não queria colocar na criação, ele é influenciado pela pronoia para soprar dentro da criatura. E quando ele faz isso, ele perde esse poder. E aí que fica muito divertido o mito gnóstico, porque aí eles se dão conta que o ser humano é superior em poder do que o próprio Criador. E todo o texto gnóstico vai trabalhar com essa ideia. Então, os arcontes, os regentes viram o que acontece, ficam com ciúmes. Por quê? Porque eles deram os seus próprios poderes para criar Adão, mas perceberam que a criatura era superior a eles em poder e inteligência. Porque Adão possuía o poder de Sofia, possuía a sabedoria, possuía o poder da pronoia. E é isso a epinoia da luz dentro de nós. Esse poder que é capaz de fazer a gente vencer as forças desses arcontes e transcender essa ignorância que nos aprisiona. E aqui eu não vou ler essa parte, mas o que acontece é que aí eles vão percebendo o que acontece e resolvem arremessar Adão mais baixo ainda na matéria, para ir aprisionando mais ainda ele. Porque eles veem que não dão conta de vencer Adão. Então eles tentam aprisionar. E a pronoia percebe e envia um ajudante para Adão. E aqui é a nossa epinoia da luz. Quando a pronoia lá, o segundo, mãe-pai, a barbelô divina, né? Ela envia para Adão, para a criatura, um poder de luz, para ser uma ajudante. Só que Adão aqui, ele ainda é um corpo psíquico. O texto fala, os arcontes podiam dominar o sensível corpo psíquico de Adão. E por isso enviou uma ajudante para ele. A luminosa epinoia, a intuição, que é chamada Zoe, vida. Ou seja, aquela vida que é o poder do Cristo, chega até nós através da epinoia da luz. Epinoia tem a ver com pronoia. Então, esse poder da pronoia, que é esse primeiro pensamento divino, ele é epi, ele move-se para dentro de nós. Aqui é um prefixo. Epinoia, é a inoia que se move para dentro de nós. Ou seja, o que é ela? É a semente de luz, que precisa ser germinada dentro de nós. E ela trabalha com Adão para restaurá-lo à plenitude. Esse é o grande objetivo dos gnósticos, restaurar a nossa existência à plenitude, através do despertar dessa luz dentro de nós. E é essa luz que é capaz de ensinar o caminho de ascensão. Isso é o homem psíquico, lembram? Isso ainda é um homem psíquico. E aí os arcontes, vendo que a coisa está dando mais errado ainda, resolvem aprisionar mais ainda o homem, ou a humanidade. Então eles mesclam os 4 elementos e forjam os elementos juntos e tem uma grande perturbação. E eles formam novamente um Adão. Agora tem um novo Adão sendo formado, só que agora com os elementos materiais. E aí, quando eles formam os elementos materiais, eles criam uma caverna do corpo. A caverna de Platão aqui. E eles criam essa caverna com a matéria, que é ignorância e escuridão. E eles prendem a alma nessa caverna. Como? Com as amarras do esquecimento. E nesse momento, Adão vira um homem mortal. Ou seja, aqui é uma antropogênese, em várias etapas. E diz o texto, a epinoia da luz que estava nele é aquela que deveria despertar a mente dele. A centelha de luz escondida nele, pela própria pronoia que veio lá do alto, pelo Cristo, é aquela que deve despertar a mente dele. E aí, para subjugar mais ainda o homem, jogam ele no paraíso. Esse paraíso do Éden gnóstico é uma armadilha, os frutos são veneno, é feito para distrair, para enganar os sentidos e para nos aprisionar. E no meio colocam a árvore da vida. Os regentes se prostram em frente à árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento é a epinoia da luz. E eles se colocam na frente dela, para que Adão não consiga acessar.
Há uma barreira impedindo a gente de acessar a nossa própria luz interior. A nossa intuição está embotada, esquecida, entorpecida e amarrada por essas distrações do Éden e por essa força da matéria cega e ignorante. E aí Adão precisa acessar ela para poder contemplar a própria plenitude. E aí entra a figura do Cristo. É Cristo que faz com que ele comece do fruto da gnosis. O Demiurgo soube, então, porque a hipnóia da luz, esse raio de luz que veio do alto, da pronoia, ela é escondida dentro de Adão. Até então, os arcontes não estão entendendo o que está acontecendo. Mas aí o Demiurgo descobre que há essa hipnóia da luz dentro de Adão. E é ela que faz ele ser desobediente, a desobediência gnóstica aqui. Eles não estão se importando com as autoridades temporais mundanas. Pouco importa para eles quem é papa, quem é rei. Eles estão buscando a luz interior, né? E essa luz que faz eles despertarem e terem verdadeira autoridade, né? A presença dela em Adão fazia com que a mente dele fosse superior ao do seu Criador. E aí Aldabaoth quer recuperar o poder que havia passado para Adão. Dessa forma, ele fez com que Adão dormisse um sono profundo, tornando a mente dele indolente, incapaz de compreender ou discernir. Percebe que primeiro ele cria um ser cheio de vícios, cheio de forças agregadoras, aí ele usa a força obscura e ignorante da matéria cega, aí cria as amarras do esquecimento, aí agora ele ainda não conseguiu vencer o Adão, porque tem a luz dentro de Adão. Então ele cria um sono profundo, para deixar nossa mente indolente, incapaz de compreender e discernir. E aí a hipnóia da luz se esconde em Adão, mas o Demiurgo, o Aldabaoth, quer retirar ela de dentro dele. Ele é ganancioso, ele perdeu o seu poder quando ele foi obrigado, sem querer, assoprar o poder para Adão. Ele foi enganado, então ele quer roubar de volta. E aí ele tenta arrancar a luz de dentro de Adão. É uma luta, é a nossa luta constante aqui. Só que ela não pode ser capturada, porque a luz nunca pode ser capturada. Então, o Demiurgo só consegue arrancar um pedaço. E com essa parte, ele molda uma forma feminina. Nesse momento, os nossos poderes se desagregam, né? Por isso, eles precisam ser reunidos novamente para estarem plenos. E aí, quando Adão percebe isso, então, quando o Aldabaoth retira a hipnóia da luz e cria um modelo feminino baseado nela, mas não consegue roubar ela, Adão a vê. Quando a luz é exteriorizada e ele a vê, ele é capaz de reconhecer. Quando ele vê a sua contraparte feminina, ele levanta o véu de sua própria mente. E aí ele consegue se libertar da embriaguez das trevas e reconhecer a sua contraimagem. Ao reunir o poder que foi separado, os vivos provam a gnosis perfeita. O que é a hipnóia da luz que eu quis apresentar aqui? Ela é a intuição que desperta o pensamento do homem, ao fazer ele comer da árvore do conhecimento, que é a pura gnosis, que é o Cristo dentro de nós. O homem pode despertar as profundezas do sono e reconhecer a sua própria nudez e acordar da ignorância. A salvação gnóstica se dá através de uma luta de libertação da ignorância. O Cristo é a águia que aparece sobre a árvore da gnosis e ensina Adão, fazendo ele comer do fruto da gnosis. E a hipnóia da luz é a intuição que aparece para ele e desperta o seu pensamento. Ou seja, a mente é desperta por Bud para poder receber a luz do Atma. Eu vou finalizar, mas o fato é que a guerra continua. Quando o Adão ele consegue ter acesso à gnosis, o Aldabaoth novamente ataca. E aí ele tenta atacar a Eva, que é essa imagem, contra a imagem da hipnóia da luz. Só que ele só consegue atacar a parte física e psíquica dela. E aí ele gera filhos com ela. Ou seja, a ignorância violenta a matéria e o nosso lado psíquico gerando enganos, gerando um falso espírito, gerando um desencaminhar. Mas Adão, quando se une à Eva espiritual, que é a vida, é capaz de gerar a descendência dos filhos da luz. Isso vai ser a guerra gnóstica.
O Yaldabaoth vai gerar um falso espírito para contrapor o espírito da verdade. E aqui é a linguagem dos essênios. O espírito da iniquidade versus o espírito da verdade. Os filhos da luz contra os filhos das trevas. O demiurgo e seus arcontes vão tentar repetidas vezes invadir e violentar a humanidade para gerar filhos aqui. No mito, tá? Isso é um mito. E isso tudo vai reforçar os vícios em nós, vai embotar mais as nossas mentes, vai implantar os desejos e vai ter um falso espírito que vai nos inclinar a más ações. E assim a humanidade vai ficando cega e presa. E a epinóia da luz é aquela luz dentro de nós que precisa despertar a intuição da mente de Adão para que ele coma do fruto do conhecimento da verdade, que é essa que liberta. O demiurgo faz os seres humanos beberem da água do esquecimento, para que eles não saibam a sua origem. É o mesmo esquecimento de que Platão fala. E aí, nesse momento, a luz, essa semente de luz em nós, a epinóia da luz, ela permanece ajudando Adão, para que ela possa elevá-lo e curá-lo da deficiência e restaurar o pleroma, a santidade e perfeição. E aí Jesus vai falar, no fim do texto, sobre aqueles que ouviram a voz da epinóia da luz. Os inabaláveis, diz Jesus para João, receberam o Espírito da vida, que lhes dá poder e lhes leva à salvação. Eles se tornarão perfeitos e dignos de grandeza, serão purificados de todo o mal e de todas as angústias da iniquidade. Pois eles não anseiam por nada além do incorruptível e ocupam suas mentes com isso continuamente, desde esse momento, sem ira, ciúmes, inveja, desejo ou ganância por nada. Nada afeta os inabaláveis, além do fato de estarem em um corpo, e eles vestem esse corpo enquanto aguardam ansiosos o momento em que serão encontrados por aqueles que lhes receberão. E assim é assim que vivem aqueles que são dignos da incorruptibilidade, os perfeitos, aqueles que são dignos da vida eterna e os que ouviram o chamado da epinóia da luz. Eles suportam pacientemente todas as coisas, pois buscam aperfeiçoar-se no bem e herdar a vida eterna. E ao longo do tempo, o Yaldabaoth e os arcontes continuam a atacar a humanidade e eles trazem presentes para a humanidade, diz o apócrifo de João. Eles trazem ouro, prata, riquezas, eles enganam as pessoas, de modo que as pessoas se tornem velhas sem ter tido alegria verdadeira e morrem sem ter encontrado o Deus da verdade. O Deus da verdade é o Logos Cristo. Pois elas fecharam seus corações e endureceram a si mesmos através do falso espírito, que é o espírito da falsidade, os filhos das trevas. E assim a humanidade se torna escrava dos arcontes. A epinóia da luz é a intuição em nós, e desperta para a necessidade de comer do fruto da gnosis, e a lembrança da pronoia. Todas essas coisas foram ensinadas a João como um segredo. Então, a mensagem é para a gente dar espaço para ouvir a voz dessa epinóia da luz, que nos incita a buscar a árvore do conhecimento, para que a gente possa provar do fruto da gnosis e despertar a luz do Cristo dentro de nós, e se libertar do esquecimento e das amarras dos arcontes, da ignorância que nos prende e nos faz sofrer, vivendo vida sem sentido. Porque a verdadeira vida é a vida eterna, é a vida do Deus da verdade, é a vida do pleroma. Pois lá nós podemos nos tornar vivos, aqui nós somos como mortos. E esse é o ensinamento gnóstico. Obrigada.